E aí, pode ou não pode fazer? Oi, gente, pra você que tá chegando aqui no canal, eu tenho que mostrar isso. Olha o meu gato onde ele tá se enfiando, galera. Tive que parar tudo, porque tem uma pessoa me assediando. Uma pessoa felina, que ama tendas. Olha isso, deitou aqui. Deitou. Tá de buenas. Mas bora seguir. Para você que não conhece ainda, meu nome é Caroline Mevier, eu vivo com HIV há 8 anos, sou profissional da saúde, sou enfermeira obstetra, sou terapeuta integrativa e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre temas que eu gosto muito de falar, que é menstruação. Eu trabalho com autoconhecimento feminino através do ciclo menstrual e eu sei que menstruação por si só é um tabu ainda na cabeça de muitas pessoas. Aí a gente une com outro tabu, que é o vírus do HIV, né, dessas pessoas que vivem, como eu, nessa condição. E então, juntar dois temas assim. Mas vamos entender uma coisa: para todas as pessoas, independente de viver ou não com HIV, é possível você ter relação sexual, independente da fase do seu ciclo. Tem mulheres que sentem mais libido nessa fase, tem outras que preferem recolhimento. Essas mesmas tendências podem variar na mesma mulher. Às vezes ela tá com a libido mais aumentada e às vezes ela quer mais recolhimento, né? Isso tem a ver com muitas outras coisas que, inclusive, nas minhas mentorias, acompanhamentos, eu ajudo a pessoa a entender a fase que ela tá passando, a estação que ela se encontra, a fase da lua que veio a menstruação dela. Então tudo isso vai diferenciar a energia desse período menstrual. Mas a questão é que poder pode. Eu sei que muitas pessoas ficam assustadas com o contato com o sangue, né? Isso é que a gente precisa desmistificar. Primeiro, existem diferentes realidades. Tem pessoas que têm um companheiro fixo, eu no momento sou casada, por exemplo, e é mais fácil viver tudo isso, e tem gente que não. Então, assim, gente, esse contato com o sangue a gente tem que ter cuidado, porque assim, o sangue, ele é um material biológico, né, que pode ser um carreador para várias ISTs. Então, o contrário também é uma verdade, de que no período menstrual o colo uterino está mais aberto, a mulher ela tá ainda mais suscetível também a adquirir alguma infecção, né? Porque ali são vasinhos que estão rompidos, né? Estão descamando o endométrio, que é a camada mais interior do útero. E meus gatos estão aprontando, então a gente vai gravar com eles aprontando mesmo. Mas é isso. Então, tanto para a pessoa que está menstruada, a mulher, quanto para outra pessoa, os dois têm que levar em consideração essa questão do risco de ST. Ok, já tô num relacionamento com alguém, né? Assim, a gente acompanha. Você vive ou não com HIV? Se você vive com HIV, eu sempre falo que a pessoa que se relaciona com você tá até mais protegido no geral, porque a pessoa que vive com HIV faz tratamento, se mantém detectável, intransmissível, mesmo através do sangue, gente. É justamente para isso que serve o tratamento, para que a gente não coloque em risco e encerre a cadeia de transmissão. É claro que existem formas, mesmo durante o período menstrual também, de se proteger, como o uso da camisinha, né, que seria interessante. Mas quando a gente tá falando de relacionamento fixo, né, isso geralmente não acontece. No meu relacionamento, por exemplo, nós somos casados e a gente não usa camisinha. A gente tem vídeo aqui no canal falando que a gente nunca usou, inclusive. E os métodos que eu uso são métodos naturais de percepção da fertilidade, junto com outros métodos de autoconhecimento, né, relacionado ao meu marido. Então, a gente não precisa usar métodos de barreira. E eu entendo que se tem aqui uma questão, às vezes, de ter nojo do sangue menstrual, eu garanto para vocês que é um sangue que não vai ter o vírus do HIV para quem está em tratamento. É importante você estar sempre sabendo das suas sorologias, vivendo ou não com HIV, porque, enfim, um dia a gente não tinha e num dia a gente tinha, então a gente precisou descobrir. Então, ter as sorologias ali para estar sempre acompanhando como tá. Tem muitas pessoas que me contam na internet que descobriram em check-ups gerais, em momentos de exames para uma pré-cirurgia. Então, assim, né, acontece diversas formas de se descobrir isso e que seja o mais precoce possível a ideia, para que você possa tratar. Eu não quero convencer ninguém de que fazer sexo no período menstrual é legal. Enfim, o intuito do vídeo é: se você já tem esse desejo
E se você já tem essa naturalidade e abertura, é você saber que sim, você está seguro, tá? Você está seguro a partir do ponto que você está num relacionamento onde realmente você, né, não tem uma cadeia de risco de transmissão, em que as pessoas se relacionam juntas, em que todo mundo tem conhecimento das sorologias. Então, nesse sentido, sim, você estaria seguro. Assim como fazer sexo em uma outra fase do ciclo, independente de sangramento ou não, com alguém que também não sabe sorologia, não acompanha, não se cuida, você tá em risco igual. Entenda que não é pela fase do ciclo menstrual, sabe? Apesar de que, claro, uma pessoa que tem alguma infecção naquele momento de contato com sangue, ela vai estar muito mais vulnerável, né? Então, mais importante de tudo isso é a gente se conhecer, a gente andar bem com nossos exames, a gente acompanhar as sorologias, né? Principalmente se a gente tem uma vida sexual mais ativa, porque doenças não têm cara, não necessariamente têm sintomas específicos. Existe o disco menstrual, que é uma ferramenta, né, que as mulheres usam também para coletar o sangue. Ele lembra um pouquinho o diafragma, mas tem uma diferença do coletor menstrual, que tem uma pontinha. O disco menstrual não tem. Eu tenho ele, mas vou deixar a imagem aqui para vocês. E o disco menstrual, ele também ali impede um pouco ali do extravasamento do sangue, né, para o canal vaginal, e de uma forma anatômica que favorece também a relação sexual. Gente, e há benefícios para ambos os envolvidos quando a pessoa tem relação sexual, isso vocês devem saber bem, né? A gente libera endorfinas, serotoninas, ocitocinas, tudo isso favorece inclusive a pessoa que está menstruando, com alívio de cólicas, com fluxo mais fluido mesmo, né? Uma contração mais controlada do útero no geral, mais calma, né? Um controle melhor ali do humor, né? Especialmente se é um encontro favorável. Então todo mundo sai ganhando, né? De certa forma. E assim, já tive vários momentos assim com meu marido. É claro, vai variar um pouquinho nesse momento, né, gente? Eu tava até pensando, não vou falar pra ele cair de boca, por exemplo. Mas nesse período, nesse momento, mas acontece naturalmente, né? Quando é para acontecer. São vezes que eu tô mais introspectiva, não quero, tem vezes que queremos, enfim, então a gente vive isso. E de forma assim natural e tranquila, no final ali fica parecendo um ritual, né? Porque a depender do fluxo, do dia, da quantidade, sai mais sangue e a gente não tem problema com isso. Uma pessoa que se relaciona com alguém que vive com HIV faz também exames de tempos em tempos, semestralmente ou anualmente, para acompanhar a sua sorologia também. E a dele é sempre negativo, nós somos um casal soro discordante, dependente do contato que a gente tenha. E é bom isso, trazer esse tema para desmistificar, né? Porque a pessoa perde o medo de verdade. E tem muita gente que fora do período menstrual vive com HIV e tem medo de transmitir pro parceiro. Mas se você tá indetectável, você é intransmissível. Então também precisa ter essa leveza, essa aceitação para que suas relações, inclusive sexuais, fluam com menos peso, né? Que no início é uma grande preocupação das pessoas vivendo com HIV. Como eu vou me relacionar, ninguém vai me querer. Se você tiver esse medo e essa insegurança interior, que você não está confiando nos dados científicos sobre indetectável, ser intransmissível, né? Vai ficar complicado das pessoas ao seu redor confiarem também. Então você tem que ser o primeiro a estudar, a conhecer e a propagar boas informações, educando aqueles que convivem, se relacionam e amam você. Se você vive com HIV, tem alguma dificuldade, dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o like nesse vídeo, compartilha, vamos trazer mais amplitude para esse tipo de assunto. Aqui na descrição tem serviços, tem o meu Instagram que eu vou deixar aqui para vocês. Tem um grupo no Telegram, tem um grupo do Apoia-se que está nascendo, então se você puder apoiar o projeto Escrita que Cura, onde vão ter livros, né, muito interessantes,
E um dos mais especiais é o livro HIV Vivendo, que eu vou falar de toda a minha história, maternidade, relacionamento, diagnóstico, pós-diagnóstico, como eu rompi com estigma, especialmente interno, né, para poder hoje falar de forma tranquila sobre o que é viver com HIV, enfim. Se você quer ser um apoiador, ter seus nomes lá nos livros também, confere aqui na descrição que a partir de R$5 você pode participar e fazer parte desse nosso grupo. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, esclarecido quanto ao HIV, ao período menstrual, né? E de que o mais importante mesmo é a gente ter um controle e um cuidado com a nossa saúde e não especificamente um tabu relacionado a algum período do ciclo menstrual feminino, né? Não é isso de fato que vai nos proteger. É manter as nossas sorologias em dia, é manter nos prevenindo nas relações que a gente puder. Quando a gente já tá numa relação mais estável, a gente tem essa liberdade, né, de fluir sexualmente nas diferentes fases, né, da mulher, por exemplo. E, enfim, abraçar que hoje a gente tem muitos métodos de prevenção. Quando você se coloca em risco, tem vídeo aqui no canal falando sobre PEP, PrEP. É bom a gente saber sobre todas as nossas possibilidades para realmente estarmos protegidos. Beijos, encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!